aqui dizendo que nós estamos agora, hoje, vamos entrar na unidade 4, mas não é praticamente a unidade 4 onde nós estamos. Nós estamos na unidade 3, seção 2. No entanto, como eu havia explicado para vocês, como nós estamos nesse período de distanciamento, nós estamos investindo em dar todos os subsídios teóricos, primeiramente, ok? E para depois, então, vocês poderem desenvolver as questões práticas do projeto em que vocês estão trabalhando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dando todos os elementos necessários, né, teóricos, para que vocês desenvolvam os projetos, que são as 3 modalidades de projeto escolar que vocês vão desenvolver. O projeto escolar da escola infantil, o outro é um projeto de escola técnica, e o outro, então, será uma faculdade. Essas 3 modalidades de projeto são as escolhidas para serem desenvolvidas ao longo desse semestre, ok? Então, nós estamos investindo em conhecer as questões históricas, contextuais, as questões de legislação, técnicas de desenvolvimento de projeto, de análise de referências, todo esse arcabouço teórico nós estamos conversando para que vocês tenham inputs para poder desenvolver os vossos projetos. Além disso, vocês estão fazendo também alguns exercícios já antecipadamente, né, do desenvolvimento das primeiras partes ou as partes preliminares que compõem um projeto, né? Então, hoje, eu vou terminar essa explicação, essa discussão, falando sobre faculdade. Mas o tema de faculdade, ele está na unidade 4, na seção 1 da unidade 4. Então, eu vou pular, em vez de continuar unidade 3, seção 2, que seria hoje, eu vou pular para a unidade 4, seção 1. Então, escrevam ali, estamos hoje na unidade 4, seção 1. Por quê? Porque eu vou passar os subsídios teóricos dessa unidade, que vai falar sobre a composição de projeto arquitetônico escolar ou sobre projeto de faculdade, para que todos vocês que escolheram um desses temas possam avançar sem ter nenhuma lacuna, ok? Daí nós vamos falar de aspectos técnicos que serão gerais para todos, tá bom? Então, eu estou fazendo isso, dali para frente é só avançar, ok? Então, esse era um primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. Vamos falar hoje de faculdade e não vamos falar da questão de referências, como seria no projeto na unidade 3, ok? Mas antes disso, eu quero passar para vocês algumas informações gerais, básicas do andamento, da nossa situação. Se não perceberem alguma coisa, façam-me saber, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de vos dizer é que as provas, como vocês estão sabendo, que deveriam começar agora, hoje, por exemplo, elas vão se realizar a partir do dia 22, ok? Essa é a informação que temos. Então, a partir do dia 22 de abril, devem começar as provas. Porém, em relação ao projeto, nós ainda não temos certeza se vamos realizar a prova de ateliê ou não. Quero lembrar a vocês que mesmo que a gente realize a prova de ateliê, ela será bem teórica, né? Ou pode vir alguma questão ou um objeto prático, mas as respostas todas, a demanda será mais de uma maneira teórica. Portanto, alerto a vocês que, se houver a prova de ateliê, vocês precisarão ler e estudar muito. No entanto, como as provas começarão no dia 22, eu vou deixar para fazer a revisão no dia 20, que será na próxima segunda-feira. Ainda teremos tempo para realizar a prova, e aí fica até mais próximo do dia da prova e facilita a vossa vida também, ok?
Então, hoje eu não vou fazer revisão, primeiro, porque não temos certeza ainda, estamos esperando a informação se vai ter prova de ateliê, ok? Ou se vamos fazer essa prova presencialmente, ok? E segundo, porque ainda temos mais uma segunda-feira onde dá para fazer essa revisão, tá bom? Então, essa é a informação que eu tenho para vocês. Até aqui, alguma dúvida? De boa. Beleza. Então, se está tudo ok, você não vai trabalho. Hoje, eu vou deixar as dúvidas e as nossas conversas e tal um pouco mais para frente, no final do trabalho, que é para a gente matar já as questões ali teóricas agora, e depois a gente vai ter uma série de discussões lá para frente, no final da aula, tá bom? Então, vamos começar e tomem nota, tá bom? Por favor. Essa matéria que eu vou falar agora, ela está na vossa web aula. É só vocês acessarem o vosso AVA e vocês têm tudo isso que eu vou falar agora, está lá, na web aula da unidade 3, a unidade 4, desculpa, a seção 1. Ok? Então, hoje estaremos conversando sobre a temática legislação e normas técnicas aplicadas em escolas universitárias, ou seja, em faculdades, tá bom? Essa é a nossa temática. Primeira coisa que gostaríamos de tratar a respeito de escolas de universidades. Normalmente, as faculdades, normalmente, nem sempre, tá? Por exemplo, que é o vosso caso, as faculdades, elas podem ou não estar atreladas a uma universidade, isso depende muito do modelo, tá bom? Mas vamos falar um pouco da história. As universidades têm, assim, uma história de existência, as universidades tal como nós as conhecemos, principalmente na Europa, no período medieval. Mas por volta lá do século XVIII, quando se começaram a criar os primeiros locais, os primeiros métodos de escolas universitárias. Mas vocês sabem que a questão do ensino é muito mais antiga do que isso, né? E os gregos são uns dos que muito trazem essa cultura do aprendizado, tá? Com os seus próprios modelos de maestria e relações entre discípulos e mestres, principalmente na época dos grandes filósofos, né? Isso já vem de lá. Mas a questão da instituição, da universidade ou da faculdade como tal, isso vem mais claramente a partir do século XVIII, com professores mesmo ministrando aulas, né, em salas, né? Isso era em espaços simples naquela altura, às vezes em lugares ou às vezes na casa do próprio professor, ou em lugares inadequados, ou, por exemplo, em salas alugadas, com poucos móveis e pouca estrutura, né? Isso naquele tempo na Europa. Mas, como vocês lembram, tínhamos falado já na aula do semestre passado sobre o processo de urbanização, né? O crescimento das cidades se deu principalmente, um dos fatores que acelerou também esse processo de urbanização era essa difusão do conhecimento técnico e científico, a partir, inclusive, da instituição da escrita, né? Nós tínhamos falado que a escrita, né, a descoberta da escrita teve uma grande influência nos processos de urbanização que causaram, inclusive, a divisão técnica e social do trabalho, certo? E a escrita foi um aspecto importantíssimo, mas com isso também os processos de urbanização foram se transformando, foram modificando, e claro que esse crescimento das cidades, o crescimento da complexidade da vida urbana fez com que, ou impulsionou, né, a organização não só da área econômica, sociocultural e outras mais, mas também da área da educação. Então, a urbanização
ela influenciou o processo da criação das escolas, porque conforme as pessoas iam se urbanizando mais, iam tendo essa característica urbana, esse modo de vida urbano, elas passavam a ter mais a necessidade de aprender, do ensino e de criar áreas que eram propícias para o desenvolvimento das próprias cidades. Tá? Eu não sei se foi nessa aula ou em uma outra, eu falei do advento da questão dos ofícios, que eram, antigamente, o pessoal trabalhava muito mais com a transferência de conhecimento de pai para filho, ou de algum mestre para um pupilo, e as professoras eram chamadas de ofício, mas depois que vem esse desenvolvimento urbano, então passam a ter profissões mais canonizadas, profissões mais padronizadas e desenvolvidas, tá? Conforme a história ia se decorrendo. Um dos aspectos interessantes a colocar aqui para vocês é que, na época medieval, uma das instituições que tem muita, ou que passa a ter muita importância até mesmo na criação e instituição das universidades, é a igreja. Tá? A igreja, ou a religião, foi uma das instituições que muito promoveu a questão da universidade. No entanto, havia uma certa época desse século XVIII, talvez os séculos anteriores, principalmente, que o ensino estava restrito a pessoas ligadas ao clero, à realeza, ao pessoal religioso. Eram eles que detinham o conhecimento, como já falei lá no semestre passado, eram eles que detinham o conhecimento e, portanto, eram essas pessoas ou que estavam ligados à igreja ou que estavam ligados aos grandes grupos sociais, econômicos da época, que, no caso, era a realeza, os clérigos, enfim, aquela divisão social que tinha na época. Então, os plebeus, os povos comuns, não tinham muito acesso a essa educação. Tanto que é dali que surgem os grandes filósofos, grandes mestres, grandes pensadores, vem então dessas grandes famílias que estavam de alguma forma ligadas a um desses grupos, tá bom? Mas a igreja teve uma grande participação, talvez uma das participações fundamentais na difusão do ensino e principalmente do ensino universitário. Isso tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, através do protestantismo, né? Do cristianismo lá, cristianismo protestante, tá? Que vem de Lutero, e na Europa, mas principalmente pelo catolicismo, tá bom? Os mosteiros, os conventos, aquelas grandes edificações que tinha na época. Tá? Então, isso é só um aspecto histórico para vocês ficarem ligados como que foi se desenvolvendo. É por isso, inclusive, que nós vemos que as escolas... Eu depois vou mostrar isso, aí vou mostrar aqui algumas imagens mais tarde, para ver como são os estilos das escolas e universidades antigas, as mais prestigiadas. Eu vou falar disso lá no final, quando for mostrar aqui algumas imagens e tal, tá? Das melhores escolas, as mais prestigiadas, vocês veem os estilos dela. Algumas parecem igrejas, algumas parecem mosteiros, castelos, e enfim. Isso significa, ou traz bem a clareza de onde essas escolas se originam, tá bom? Então, houve um grande desenvolvimento, desde aquelas salas simples, desde aquelas hospedarias onde também se realizavam aulas. Hospedarias, se vocês não sabem, eram uma espécie de casa de passagem de como é que chama, uma república, hotéis de hoje em dia, tá? Eram lugares onde viajantes ou pessoas que vinham para um certo... Eram os hotéis da época, mas, tipo, sei lá, Airbnb de hoje, mais ou menos, tá bom? Então, nessas hospedarias também se realizavam aulas, porque havia alguns alunos naquela época que vinham em grandes cidades para receber aulas e conhecimento, e os professores se deslocavam até ali, até essas hospedarias, e davam aula nesses lugares, tá bom? Então,
era uma metodologia e uma forma de difundir o conhecimento. Isso ainda não tinha a universidade como propriamente dita na época, tá bom? Bom, nesse espaço, é bom dizer que houve um crescimento e uma estruturação muito grande desses processos de aprendizagem que levou esses espaços a serem tanto reformados quanto legalizados ou mesmo estruturados dentro de uma legislação para atender às novas realidades que passaram a existir daquilo que era ou que passaria a ser a universidade, não é? Então, é ali que surgem essas grandes edificações e as grandes universidades que hoje nós conhecemos, das quais falaremos um pouco mais adiante, tá? Agora, vale destacar também que essas universidades grandes que eu estou falando, elas faziam parte, passaram a fazer parte de grandes cidades, tá bom? Sempre, ou quase sempre, é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem universidades urbanas e universidades suburbanas, ou que estão fora das cidades. Mas dessas que eu estou falando, que causaram um grande impacto, são cidades que começaram a se entrosar muito com a própria cidade. Ou seja, a cidade se embrenhou com a universidade e a universidade, por sua vez, se embrenhou com a cidade. E a cidade em si, muitas dessas cidades grandes que tiveram universidades, passaram a ter uma dinâmica dependente dessa instituição, que nessa altura já era uma grande instituição, porque ela desenvolvia ciência, muita técnica, tinha ali uma série de estruturas que também gerava emprego. Então, muita da vida de grandes cidades giravam em torno dessas universidades. E eu vos dou um exemplo mais aqui da nossa região. Por exemplo, e não só. Por exemplo, vocês conhecem São José dos Campos, né? Conhecem? Vocês, claro que conhecem São José dos Campos, certo? Yeah. Vocês conhecem a Univap, certo? A Univap do Urbanova. Sim, também. Yeah. Na Univap, ou vamos dizer, o bairro do Urbanova, se você for lá hoje, 2020, você vai verificar uma paisagem que não tinha há cerca de 20 anos atrás, ou 10 anos, inclusive. Não tinha. Hoje, a Urbanova está cheio de condomínios, de infraestrutura, tá? De comércios e, enfim, algumas outras edificações interessantes naquela região. Mas eu quero dizer para você que o bairro do Urbanova começou com a Universidade do Vale do Paraíba, que se chama Univap, e que inclusive, começou lá com aquele terreno dos japoneses, que deram o nome naquela avenida, e não tinha nada a não ser aquela universidade há anos atrás. Depois que a universidade foi para aquele lugar, muitas outras infraestruturas, muitos outros como é que se diz? Outras facilidades urbanas passaram a se mover para aquele lugar. Com isso, o terreno daquela região passou a ser acessível e passou a vislumbrar o olhar do capital imobiliário, do setor imobiliário, que começou, então, a explorar aquela região para que virasse uma cidade. E, inclusive, daí também que vem o próprio nome Urbanova, ou seja, cidade nova, né? Urbanização nova, né? Uma nova urbanização. E dali para cá, o bairro cresceu, e muito em função pelo fato de a universidade estar naquela região. Isso é só um exemplo. Em próprio São Paulo, no Rio de Janeiro e tal, temos também outros casos semelhantes com outros campos universitários. Falando de fora do país, a cidade de Boston, tá? A cidade de Boston
onde se encontra Harvard e MIT, que também são cidades que cresceram muito em função da atividade acadêmica gerada pela universidade, ou por aquelas universidades. Filadélfia é a mesma coisa, só para você ter ideia, Filadélfia, claro, que tem várias outras universidades, mas tanto Harvard, MIT, como a Universidade de Pensilvânia, que é a UPenn, na Filadélfia, elas são universidades urbanas. E, por exemplo, no caso da UPenn, ela emprega cerca de quase que 60% de toda a população daquela região metropolitana de Filadélfia. Ou seja, a vida da cidade, ela gira muito em torno da universidade, ou da vida da universidade. Tanto eu me lembro que quando eram épocas de férias, a cidade tinha uma certa época que você tinha muito movimento, muita dinâmica, muita vida em toda a cidade, mas havia uma região que, em época de férias, ficava mais pacata devido aos alunos e até mesmo aos funcionários que baixavam de movimento por conta dessa dinâmica. Além disso, aquelas universidades, elas têm uma infraestrutura gigantesca, muito grande. Eu já vou vos mostrar da qual a própria cidade depende. Por que isso é importante? Por que nós falarmos dessa história toda e contar esse papo todo é importante? Porque quando você vai projetar uma universidade, ou, no vosso caso, uma faculdade, vocês precisam pensar nessas interações que o vosso edifício, que o vosso projeto vai causar no entorno ou na vida e na cultura e na dinâmica urbana daquele lugar. Isso é fundamental. Não é que nós queiramos só projetar uma faculdade e está aí, no local, o terreno é esse, portanto, eu vou projetar uma faculdade e vai ser assim. Nós temos que pensar que uma faculdade, ela não é só um elemento arquitetônico qualquer, mas ele é e pode ser um instrumento, um elemento, um fator de desenvolvimento ou de mudança das dinâmicas urbanas. Cidades podem ser transformadas a partir da instalação de uma faculdade. Comunidades, bairros podem ser transformados e deveriam ser transformados a partir da existência de uma instituição de ensino. É por isso que, no vosso caso, por exemplo, a Anhanguera tenta sempre fazer algumas atividades, tenta se interrelacionar com a comunidade de formas que ela tenha uma participação positiva para a mudança das dinâmicas da vida sociocultural, ambiental, econômica da cidade. Então, esse é um fator importante. A pergunta ali é como é que você projeta uma escola, uma faculdade que seja capaz de trazer essas mudanças ou transformar o meio sociocultural e econômico do lugar. De que forma a sua faculdade, o seu projeto de arquitetura de uma faculdade vai gerar transformações positivas para o lugar em que ela está? É através do design? É através das atividades que ela vai realizar? É através da inovação que ela vai trazer? É através do que ela vai se tornar importante? Não é? Isso é um aspecto muito fundamental você a pensar antes de projetar uma faculdade, ok? Então é isso aí. Bom, até aqui, alguma dúvida? Não. Professor, qual que é a diferença entre faculdade e universidade? Muito bom, boa pergunta. A diferença é simples. Vamos fazer assim. É como se a faculdade fosse o filho, a universidade fosse o pai. Isso ainda é muito básico e é estranho. Na verdade, uma universidade, ela tem, primeiro, um estatuto mais abrangente e diferente de uma faculdade. A universidade abrange e abarca, tá? Como o próprio nome diz, universo. Abarca um universo de escolas.
Tá? Isso vamos falar mais para frente. Escolas específicas, de cursos específicos. Elas são parte de uma universidade que tem um estatuto ou que atenda um estatuto estabelecido pelo sistema educacional do lugar ou do país, tá bom? Então, uma faculdade faz parte de uma universidade que é a instituição mãe, que está debaixo de um estatuto dirigido por uma entidade maior que é o Ministério da Educação ou do país, que seja. Então, a universidade ela é maior, ela tem várias escolas, ela tem uma escola de educação, ela tem uma escola de ciências, ela tem uma escola de engenharias, ela tem uma escola... Quando eu falo escola, estou falando, são faculdades, tá bom? Escola é faculdade. Então, todas essas escolas, tá? O conjunto dessas escolas, ou o conjunto das faculdades, é o que perfaz uma universidade. Uma universidade não pode ser feita só com uma escola. Uma universidade precisa ser feita por várias escolas. E outra coisa, uma universidade, dentro dos seus estatutos, das suas prerrogativas, ela precisa principalmente ter um aspecto de desenvolvimento e produção de ciência. O que é isso? É que ela tem que obrigatoriamente ter uma área de pesquisa forte. Isso de acordo com o estatuto que é estabelecido, tá bom? Isso já é praticamente internacional, tanto no Brasil como em outros países. A universidade precisa ter um estatuto um estatuto de pesquisa alargado, tá? Dentro de uma dessas escolas. Esse é um dos requisitos, tá bom? Então a diferença é essa, é que a universidade é o universo, né, que compõe todas as várias escolas de vários cursos, e a faculdade é apenas uma dessas escolas, ou é um desses elementos que faz parte da universidade, tá bom? A universidade é a mãe, e a faculdade é só um dos filhos, tá bom? E essa separação tem que ser feita fisicamente, ou pode existir uma universidade dentro de um edifício só? Tá. A divisão estruturada, em termos de estrutura física, não é a mais relevante, tá? A estruturação é mais em termos de estatuto, de legislação e de funcionamento, de organograma e da sua própria estrutura acadêmica. É a estrutura acadêmica, tipo assim, número de professores, número de laboratórios, número de doutores, pesquisadores, cientistas, de graduandos, número de laboratórios, acho que já falei, e as outras infraestruturas físicas. Esses são alguns dos requisitos que eu sei que devem ser ou que são contemplados no próprio estatuto daquilo que é uma universidade. Agora, em termos de prédio, isso não altera muito, tá? Desde que esse prédio ou essa infraestrutura atenda os requisitos que são colocados pelo Ministério da Educação de um país. E que isso vai depender do modelo que esse país ou esse ministério adota para si, para aquilo que é uma universidade. Ok? Mas eu vou falar disso, você vai entender disso já daqui a pouquinho, quando eu falar dessas diferenças daquilo da educação no Brasil, do campus, da universidade daqui e de fora, tá bom? Mas basicamente é isso. Tá? Você pode ter um prédio só, mas que tenha toda a infraestrutura necessária e os cursos necessários, as escolas necessárias, possa ser chamado de universidade. Deixa eu entrar já nesse tema daqui a pouco. Deu para entender ou você tem mais? Pode perguntar. Deu para pegar? Sim, beleza. Yeah. Então é isso aí. O prédio não é o mais importante, mas no entanto ele faz diferença dependendo do modelo do país ou do modelo do sistema educacional.
tá bom? Por exemplo, no que diz respeito ao Brasil, houve uma organização dessas escolas, né, dos espaços de aprendizado. Houve um tempo em que o Brasil adotou o modelo europeu, que foi determinado para as faculdades brasileiras. Isso durou até aquilo que é chamado na história como o Estado Novo. Curiosidade, o que é o Estado Novo? Só abrindo um parênteses aqui. O que é o Estado Novo? Estado Novo foi um movimento decretado por Getúlio Vargas, comandado por Getúlio Vargas durante o seu mandato, e decretava uma nova Constituição. Isso. Uma série de mudanças, dentre elas educação, leis trabalhistas e tudo mais. Muito bom, Rafael. Obrigado. Isso aí, vocês me ajudam com a vossa própria história. Maravilha. A partir desse momento, houve também mudanças, porque esse sistema implantado por Getúlio Vargas, ele se opunha, né? Ele dizia que era um sistema anticomunista, ok? Portanto, ele precisava buscar modelos ou referências em sistemas que casavam mais com as suas ideologias. Então, nesse caso, eles passaram, a partir desse modelo que estava a predominar, eles saindo desse sistema, ou as escolas, né? As escolas brasileiras passaram desse modelo europeu e passaram a se espelhar no modelo americano, tá bom? E é dali que vem, essas universidades brasileiras passam a adotar uma organização com base na ideia de campus. Aí eu vou chegar de novo naquela sua questão, né? Campus ou cidade universitária, e traz consigo aquela ideia de uma cidade independente, que além de oferecer todos os serviços de uma cidade, tem a função de também abrigar os alunos e professores em centros de pesquisa. Beleza. Agora, Rafael, nós conseguimos trazer de novo a sua pergunta e aqui ficar um pouco mais claro. Lembra que eu falei que os prédios que a Europa, no século XVIII e lá na época medieval, a Europa teve uma grande importância na instituição das faculdades ou universidades? Lembra que eu falei que essas universidades tinham uma certa característica porque eram prédios, muitos deles eram prédios que a sua arquitetura, o seu modelo, inspiravam-se em prédios que eram feitos para mosteiros, ou eram nos mosteiros, ou eram aqueles prédios clássicos de igreja, enfim, né, que basicamente era como se fosse um quadrado vazado no meio com um grande gramado no meio. Mais ou menos como aquelas grandes escolas de Stanford, né, como é que chama aquela série do feiticeiro lá? Como é que chama? Aquela série do... Harry Potter? Aquilo lá é uma universidade, certo? E claro que aquilo já é um campus, mas podia ser um prédio gigantesco que se dividia por vários organismos e dentro desse organismo tinha várias escolas, vários cursos. Tipo, você vai no primeiro pavimento, é só curso de ciências biológicas. Vai no segundo pavimento, são apenas cursos entendem? E assim ia sucessivamente. E isso era uma universidade, mas com vários cursos ou várias escolas dentro de uma mesma universidade, que é também tudo dentro de um só campus. Mas no sistema americano já muda. Eles fizeram aquilo que se chamava de campus. Campus, ou nós no Brasil chamamos de cidade universitária. Não é? Cidade universitária. E sempre começava com uma escola velha que chamavam de college. Eu vou chegar lá, depois vou voltar. Com fotos isso vai ser mais interessante para a gente trabalhar essa ideia. Aquilo que era eles chamavam de college, começavam por ali tinham várias instituições em um campus gigantesco, um terreno gigante, talvez uma parte de uma cidade, né? E tinham várias faculdades espalhadas por vários campos. E essas infraestruturas, tanto escolas, que são faculdades, quanto as próprias facilidades dessa universidade, é que perfaziam todo o campus universitário.
ok? Então, é por aí. Bom, vamos falar um pouco do Brasil. Desenhos gráficos. College é a mesma coisa que a universidade, então? É um conjunto de faculdades. O college, como é que é o sistema nos Estados Unidos? O college faz parte de um pré-universitário, tá? Como é que é nos Estados Unidos? O sistema é mais ou menos assim. A partir do ensino médio, você já está na universidade, você já fica na universidade a partir do ensino médio. Então, você tem um nível que eles chamam de undergraduate, né? Undergraduate. Esses undergraduates são mais ou menos os pré-universitários, que talvez aqui chamaríamos de ensino médio, mas acho que é isso aqui. Dali, eles já estão, isso aqui já estão dentro do sistema universitário, mas é o tal chamado college, ok? Normalmente é uma casa emblemática da universidade, onde esses undergraduates estudam, e dali eles vão, então, já estão dentro da universidade, depois eles vão para o curso mesmo universitário, esse é mais ou menos um pré-universitário, aí quando acabam o college, eles vão para o universitário, que é dos graduates, que é dos graduados que saem como um agente, mais ou menos, ok? Só que eles não têm o mesmo sistema de 5 anos, como a gente. Nós temos 5 anos. Você sai do ensino médio, vai para a universidade, ok? E você faz uma faculdade por 5 anos. Lá não, você vai para o college, que aí você já está dentro da universidade. No entanto, ainda não é na graduação. É só um pré-graduado, é um pré-universitário, ok? Depois disso, você entra para a universidade mesmo, fazendo um curso da faculdade. Dependendo do seu curso, você pode levar 2 a 3 anos. E lá o curso é muito específico. Por exemplo, no nosso curso de arquitetura, eles não fazem 5 anos de curso de arquitetura. Lá, em geral, as escolas são divididas, ou melhor, os cursos são divididos na escola de arquitetura, tem uma faculdade de arquitetura, ok? Nessa faculdade de arquitetura, você tem um curso de landscape, por exemplo, que é desenho paisagístico, tá? Que é desenho da paisagem. Então, quando você entra nesse curso, você faz aí dependendo do pré-universitário que você fez, você faz apenas uns 2 anos só para ser landscape. Aí você, quando sair dali, você vai ser um landscape, um arquiteto paisagista. Mas você não pode assinar, ainda não está habilitado para assinar um projeto. Para assinar um projeto como arquiteto paisagista, você vai precisar estudar mais de cerca de 2 anos a 3 anos para receber a certificação. É como se você fosse estudar para a Ordem dos Advogados, entendeu? É isso aí. Para a Ordem dos Advogados para receber, ou para o CREA, para receber o CAU. Então, vai acabar dando 5 anos no mesmo. A diferença é que, quando ele fizer esses 5 anos, ele sai como mestre. E nós aqui saímos como graduados, como arquitetos. Quando nós acabamos 5 anos, nós podemos assinar um projeto. Fazemos lá os trâmites no CAU e a gente pode assinar o projeto. Quando um indivíduo que estuda arquitetura da paisagem, ou só arquitetura, ou, por exemplo, tem outro curso que é só de planejamento urbano, tá? Ou de city planning, por exemplo, ou de urban planning, como eles chamam lá, essa pessoa não sai assinando. Ele tem que depois estudar mais uns 2 anos para ganhar esse tal CAU de lá, ok? E aí pode assinar. Só que quando ele fizer isso, ele sai como mestre, não sai como graduado igual nós. E também ele não estuda tudo como a gente aqui. Por exemplo, o meu curso de arquitetura, um monte de coisas de engenharia e depois estudou um monte de coisas de cultura, de arte, de não sei o quê, depois estudou projeto, depois estudou planejamento. Em 5 anos você estudou um monte de coisas que te dá uma ideia geral de um monte de coisas, mas ele não especifica você. Você vai ao mercado, você vai sair de lá especialista em desenho, sei lá, ou arquitetônico, ou o que você quiser. Entendeu, Rafael? Sim, entendido.
Yeah. Então, as escolas e as faculdades e as universidades, elas vão se organizando de acordo com o próprio sistema educacional que eles têm. Tá? Então, nossas escolas aqui, até mesmo a própria arquitetura, ela vai se organizando de que tem é uma coisa, o projeto tem que conversar com o contexto sociocultural do lugar, né? Qual é o modelo e a dinâmica que se adequa a esta população ou a esta sociedade. Tá? E é isso. Mas a gente vai conversar muito mais desse modelo ali, como eu já falei, quando eu mostrar aqui as fotos e tal, alguma brincadeira que vamos ver aqui, tá bom? Acho que isso vai ser interessante. Bom, atualmente no Brasil nós temos quase todos os estados, eu acho que todos os estados do Brasil possuem uma universidade federal, tá? Então aqui no Brasil temos esse sistema, universidades federais e universidades privadas, que são umas tantas, as universidades federais também são umas tantas, mas pelo menos todos os estados, pela informação que temos, todos os estados da universidade do Brasil têm uma universidade federal. E, além dessas, existem as universidades estaduais também, que fazem parte do sistema do Estado, e as municipais, que acolhem uma série de estudantes e cursos de graduação, que abrangem quase todas as áreas do conhecimento, isso aqui no Brasil. Né? Claro que é necessária, aqui no Brasil, ainda uma infraestrutura mais apropriada para atender os cursos, né? Muitas universidades que nós temos ainda elas deixam muito a desejar, infelizmente. Mas, pelo menos, nós temos essa organização estrutural. Falando de organização, anotem aí que é necessário que a gente tenha, quando se projeta uma faculdade, algumas infraestruturas, algumas infraestruturas básicas que nós não podemos desleixar, que nós não podemos deixar de pensar nelas, porque elas são quase que o cerne, a célula de um projeto de faculdade. Primeiro são as salas de aulas, obviamente. Você tem que ter, pelo menos, as salas de aulas, e elas devem ser projetadas adequadamente conforme a necessidade dessas aulas ou do curso a ser ministrado. Segundo, são os laboratórios. Os laboratórios também devem ser projetados de acordo com as necessidades do curso que será ministrado. Terceiro, ateliês, auditórios, refeitórios, se for o caso, nos casos vocês aí chamam cantinas, por exemplo, bibliotecas, são algumas, né, fora as áreas administrativas, enfim, mas são algumas das infraestruturas muito importantes para o princípio, pelo menos, de pensamento do projeto de arquitetura escolar ou de faculdade, ok? Bom, tem... o que eu gostaria para alguém que fosse trabalhar com faculdade, por exemplo, é que na altura em que for fazer aquela busca, aquela pesquisa sobre referências, trouxesse pelo menos ou identificasse espaços diferentes. Como é que é a organização dos espaços de uma sala de uma faculdade? Existem várias disposições diferentes de salas de faculdade, né? Como eu já vos falei na sala de aulas, muitas vezes nós mudamos a nossa disposição das cadeiras e tudo mais. Existem salas que estão em um só nível, mas existem salas que estão em um nível... Nós não temos nenhuma sala assim na Anhanguera, não temos, mas acho que na Univap tem, mas quase todas elas são nos auditórios. Em outras faculdades, como essas que eu vos falei, essas universidades mais
desenvolvidas, muitas das salas, ou quase a maioria das salas, elas estão, as cadeiras, pelo menos, ou as carteiras, na sua grande maioria, estão dispostas em um nível, em um desnível, ou seja, sempre temos uma escada ou um outro nível onde ficam sentados os colegas a seguir, entendeu? Então, você tem como que um anfiteatro, né? Um anfiteatro que que você precisa sempre descer uma escada para entrar na sua fileira de carteira, para você se assentar. Umas estão dispostas, vou mostrar aqui depois a foto, umas estão dispostas em círculos, enfim, existe uma série de layouts que nós podemos criar para uma sala de aula mais adequada. Nós falamos disso, inclusive, na primeira aula, quando falamos das metodologias de ensino no curso infantil, nas escolas infantil, né? Só que tudo isso, é bom vocês lembrarem que obedece a uma certa legislação, né? Que é a ABNT. É sempre preciso, já que estamos falando de projetos aqui no Brasil, é importante que vocês verifiquem sempre a ABNT como norma para que as disposições dessa norma sejam atendidas no momento em que você for fazer o projeto. E tem uma ABNT 5090, que é bem básica, que é muito usada, que vocês não podem nunca esquecer, tem que decorar, que é a lei de quê? A NBR 5090 fala sobre o quê? Acessibilidade, né? Bonito, bonito. Esse é o primeiro fator que você tem que colocar já para o Brasil de antemão, tá bom? Bom, vamos falar um pouco das exigências e das especificidades que um laboratório, por exemplo, precisa ter. Existem também vários layouts, também quando vocês forem pesquisar sobre isso, tentem trazer essas referências de layouts de laboratório ou laboratórios diferentes, tá? Como que são dispostos. Eu uma vez, quando eu estudava, fiz faculdade de agronomia, também era marceneiro, então eu construí um laboratório de química. Deixa eu tentar compartilhar aqui esse... tinha vários laboratórios, tinha laboratório de química, tinha laboratório de física, assim como vocês devem ter ali também na Anhanguera, tá? E estão vendo ali? Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Então, o que eu estava falando, por exemplo, estão vendo essa é uma disposição, essa aqui é o que mais nós temos aqui na Anhanguera, certo? É assim, esse modelo, certo? De sala de aula. Mas existem vários outros modelos. Isso aqui é mais um tipo de modelo, como se fosse para seminário, coisa parecida e tal, né? Ou oficinas, às vezes pode se criar assim, mas são outras salas de aula que eu quero que depois vocês possam explorar, tá? Eu vou mostrar lá para frente. Mas eu estava dizendo que, em relação a laboratórios, nós temos diferentes tipos de laboratórios. Primeiro, diferentes tipos de laboratórios com diferentes mobiliários, diferentes disposições e instrumentos dentro de um certo laboratório. E isso sempre vai depender do curso que você vai ministrar ou do curso que esse laboratório vai atender, tá? Ele sempre, vamos supor, se ele vai atender um curso de física, ele tem determinadas especificações a seguir, e você tem que estudar isso para que você possa, então, projetar ele adequadamente. No entanto, tem algumas questões que você precisa saber que qualquer laboratório tem que ter, e algumas dessas, por exemplo, são as questões do piso, tá? O piso precisa ser, primeiro, anti-inflamatório, como se fala, que não pega fogo, anti-inflamatório, inflamável, tá? É assim que se diz em português? É assim, inflamável. Como se fala? Ou é anti-inflamável ou é anti-chama.
Isso, anti-inflamável, que não pega fogo, tá? Você precisa ter, esse piso precisa ser antiderrapante, esse piso precisa ser resistente, por exemplo, a materiais químicos, tá? Porque você vai lidar com esses materiais né, produtos químicos, e, enfim, você precisa ter bancadas apropriadas, você precisa ter eletricidade nos lugares corretos, canalização da água precisa ser adequada, combate de incêndio, as janelas precisam estar dispostas no nível certo, porque não ficam no mesmo peitoril que nós estamos acostumados em qualquer casa. Normalmente, o peitoril de um laboratório, ou até mesmo da sala de aula, ele transcende a altura do nosso ombro, vai ali de 1,60 m para cima, ok? Não é na altura da nossa cintura de 1,10 m, 1,20 m, como estamos acostumados. Então, isso são questões que a gente precisa prestar atenção em um projeto de arquitetura, tá bom? Ou de laboratório, ou que seja de uma outra infraestrutura. A outra coisa a ter em conta na projeção, tanto de sala de aulas quanto de laboratórios, é a circulação, né? Que nós falamos ali da legislação do 50-90, é essa acessibilidade que nós temos que ter. Primeiro, você tem que contar sempre com rampas, tem que contar com corredores, com larguras adequadas, com corrimãos adequados, nas alturas adequadas, e, enfim, os espaços necessários para se poder, então, trabalhar, tá bom? Isso é fundamental para a pessoa poder verificar enquanto vai projetar, ok? Alguma dúvida até ali? Olha só, ele nos traz mais algumas recomendações importantes em relação a alguns elementos do projeto, que são as portas, janelas e as instalações de gás, por exemplo. Isso aí é coisa para vocês, quando estiverem projetando, tem que sempre estar aqui na manga, tem que estar se projetando, olhando para isso. Vocês encontram isso não só nos códigos de obras e na NBR, mas vocês encontram isso também no próprio Neuffer. Ele dá algumas dicas, algumas ideias que mais universais, mais básicas, mas vocês têm que sempre ter isso em mente na hora de projetar, tá bom? Por exemplo, nas portas, ele diz aqui que nos laboratórios, as portas devem permitir o acesso em um número suficiente, tá? E dimensões adequadas para permitir a saída imediata, com segurança e também com rapidez em caso de emergência. Então, as portas têm uma certa medida, você tem que saber para que lado as portas abrem. Normalmente, para portas de segurança, portas que são para lugares que albergam muitas pessoas, elas, por questão de segurança, elas abrem para fora. Aqui nós não temos muito essas portas, mas lá fora usa-se muito as portas corta-fogo. Em primeiro lugar, as portas não se usa a porta corta-fogo só para escadas ou áreas isoladas, mas quase todas as portas desses grandes lugares que albergam muitas pessoas, elas são corta-fogo e abrem para fora por meio de uma maçaneta corrida horizontal. Então, você abre a porta já, quando se encosta na porta ou se empurra na porta, ela abre automaticamente para fora. Um sistema de segurança muito interessante, que nós não temos muito aqui nas nossas portas. Então, é importante que a porta abra para fora por uma questão de segurança. Se houver um incêndio, a tendência da pessoa é empurrar a porta, entendeu? Não é puxar, ela sai correndo, empurra a porta por instinto humano. Agora, se a porta abre para dentro, isso causa muitos acidentes. São estudos que já foram feitos e já estão comprovados, que a gente só vai seguindo essas ideias, tá bom? Isso é bem básico. Bom, aí em relação às janelas, eu acho que já falei disso aqui, elas devem ser dispostas acima das bancadas, a uma altura de aproximadamente 1,20 m, mas 1,20 m é no peitoril, normalmente é mais alto, tá? Não é recomendado em laboratórios ventilações cruzadas com o intuito de evitar contaminações, tá bom? Então, terem atenção a isso, quando você for expor ali, por exemplo, janelas, que tipo de material e que tipo de janelas você vai
vai adotar, qual é o tipo de fechamento que elas têm, porque você quer evitar essa ventilação excessiva dentro do laboratório, tá? É um outro aspecto a se ter em conta. E em relação, se tiver instalações digitais, instalados em espaços ventilados também, e pintados, claro, de acordo com a norma que seja conhecida. Tudo isso vocês farão no projeto, tá bom? Aquilo que eu estava a falar, está aqui, ó, essa imagem. Embora nós estamos mais acostumados em ver isso em um auditório, tá? Aqui é geral, a internet já tá ruim, a imagem não vem, né? Bom, enfim. Dá para ver essa imagem aqui, certo? Assim mesmo em minúsculo. Dá para ver? Tá, sim. Então, esse aqui, isso aqui é um auditório. Tá? É o corte de um auditório e a maneira como está disposta as suas cadeiras. Normalmente, nós aqui, nas nossas faculdades, como somos mais pobres e tal, elas têm esse tipo de salas só para auditório. Aqui na vossa Anhanguera, eu ainda não vi nenhuma Anhanguera com uma sala em desnível, tá? Com uma sala com um auditório em desnível. Nossos auditórios, tudo é no mesmo nível, é tudo aqui assim, certo? Mas o adequado é ter essas salas em desnível que vêm, obviamente, do sistema de projeto de teatros, tá bom? Isso ali já é bem antigo na história da arquitetura, porque tem toda uma disposição de acústica, de visibilidade, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E, portanto, isso se repete na arquitetura pós-moderna como uma boa forma de disposição das pessoas, ou da disposição das cadeiras, ou das mesas que estarão assistindo em relação ao pré-leitor. Mas isso não é feito só nessas grandes universidades, isso aqui não é só para os auditórios. As salas, normalmente as salas de aulas, eu vou vos mostrar, elas também são assim, as salas de aula, a maioria delas são assim, e ainda são curvas, para permitir uma melhor interação com o pré-leitor. Isso é uma coisa interessante. Então, esses são alguns aspectos que a gente precisa ter em conta no projeto de arquitetura, ok? No projeto de arquitetura. Isso é importante e bacana. Então, fazendo uma resenha rápida aqui. O que nós precisamos saber, tá? O que nós precisamos saber no projeto ou na implantação de um projeto de faculdade. Não, é de universidade, tá? Nós estamos falando de universidade porque é da universidade que vem a faculdade, ou a faculdade está ligada a uma universidade. Para você poder projetar uma faculdade, é bom que conheça o funcionamento de uma universidade para destrinchá-la melhor, ok? Você vai projetar uma faculdade. Primeiro, você tem que definir e saber quais são os tipos de cursos que essa universidade vai ministrar. Aonde ela vai ser instalada, que tipo de influências ou que tipo de interações ou que tipo de desenvolvimento esta universidade será capaz de causar na comunidade que ela está inserida. Qual é o tipo de impacto que essa faculdade vai gerar na comunidade ou na sociedade? De que forma ela será parte da vida, da dinâmica urbana daquele lugar? Ou é preciso compreender quais são as características sociais, culturais e econômicas e como essas características vão se interrelacionar com a instalação de uma faculdade que você esteja projetando. Você fala, vou colocar aqui uma faculdade de medicina. Esta faculdade é só uma faculdade, mas tem vários cursos, tá bom? Essa é a diferença. Você tem uma faculdade com vários cursos. Você tem uma universidade
com várias faculdades. Com várias faculdades. E os cursos estão dentro das faculdades. Tá? É como se você tivesse um país, o país é a universidade, e os estados são as faculdades. E os municípios são os cursos. Ok? Então, em termos hierárquicos, seria mais ou menos isso. Tá? A universidade, faculdade e os cursos que cada faculdade vai ter, tá bom? Então, você tem que saber quais são essas interações que essa universidade vai causar no meio urbano. Segundo, na área mais técnica, é saber de que modo ou quais são os aspectos técnicos a ter em conta na projeção de uma faculdade. O que elementos eu preciso, básicos e rápidos, eu preciso ter em mente na hora de projetar uma faculdade. Quais são esses elementos? O que não pode faltar? A sala de aulas, a biblioteca, o laboratório, os ateliês, enfim, refeitórios e tudo isso. E isso são os elementos básicos, chaves, que não podem faltar para quem vai projetar uma faculdade. Ok? Depois você tem que saber como é que cada um desses espaços devem ser projetados. Ou seja, quais são as regras básicas, mínimas, que eu devo conhecer, saber, para projetar cada um desses espaços que são fundamentais para projetar uma faculdade. Então, quais são as regras? Então, primeiro, acessibilidade, tá? Disposição no caso de sala de aula, disposição das cadeiras, as carteiras ou o que seja, da posição do preletor, disposição das janelas, tipo de janelas, portas, tipo de portas, porta corta-fogo, porta giratória, porta basculante, que tipo de portas você usa para uma sala de aulas, para um anfiteatro, para um laboratório, que tipo de piso, que tipo de material, que tipo de tinta, qual é a largura dos corredores de uma, sei lá, de uma área onde se tem sala de aulas, qual é o corredor de uma área onde é só uma passagem para salas de pesquisa, qual é a largura mínima dessas áreas. Isso você tem que saber e tem que ter em conta todos esses aspectos técnicos para que você possa, então, projetar nessa medida, ok? Isso daí é fundamental para qualquer tipo de projeto arquitetônico de uma faculdade. Mas nunca se esquecer e nunca tirar de mente que cada faculdade ou cada projeto de faculdade deve atender à sua própria legislação do país, no caso aqui do MEC, e das nossas próprias legislações de projeto. Cada realidade tem as suas demandas, ou cada contexto tem o seu próprio arcabouço de sistemas a ser seguido. Então, você retira várias ideias de fora. Por exemplo, já sabemos que o nosso sistema esteve até então e ainda está hoje ligado agora ao sistema americano nessa coisa de campus, da instituição de campus ou cidades universitárias. Temos muito isso. Por exemplo, vocês têm o Campus 1, e vocês chamam mesmo de Campus 1 e Campus 2, ali em Jacareí. Isso vem da onde? De fora. Né? Vem de fora. São dois campos em uma mesma cidade, duas infraestruturas em uma mesma cidade que conversam com a cidade e a cidade conversa com ela. E ela já começa a ser parte da vida social, cultural e econômica da própria cidade. Porque ali você encontra as pessoas, muita gente trabalha nessa universidade, muita gente estuda nessa universidade, que ao mesmo tempo é morador. Então, a vida das pessoas começa a estar embrenhada com essa infraestrutura ou essa estrutura que é a faculdade, no caso de vocês, né? Que é a faculdade. Agora, a grande questão é de que forma realmente essa faculdade se conecta com essa vida urbana. Eu acho que isso é muito interessante, é algo que se eu fosse fazer e explorar mais, daria, sei lá, daria já
um TCC, uma tese, alguma coisa assim. É muito bonito estudar essa coisa da relação entre a faculdade com a vida urbana por meio de um projeto de uma faculdade. Isso é chique demais. Acho que quem for trabalhar com esse tema tem muita coisa para explorar, até inclusive a partir da produção ou da invenção do próprio partido arquitetônico, sabe? E da conexão desses campos, né, que se chamam ali de Jacareí, de que forma isso aí pode ser chamado de campus universitário mesmo, né, de Jacareí, como é que eles se interagem. Isso é muito, muito bacana, muito lindo. Então, basicamente, para a faculdade, é isso. Agora, eu quero, antes de entrar aqui no próximo tema, discutir um pouquinho mais com vocês. Primeiro, falem se tem alguma dúvida e depois podem trazer mais outros casos por aí afora, tá bom? Compreenderam? Dúvidas e discussões. Abram vossos microfones. Por enquanto, estou tranquilo. Quem fala? Quem falou? Rafael. Fala por enquanto, estou tranquilo, né? Sim. Só depois. Ronaldo, quem de vocês vai primeiro? Ah? Eu também estou de boa. Eu acho que é muito conteúdo. Igual você explicou muita coisa de como funciona nos Estados Unidos e tal. Então, é muito conteúdo para pegar assim de cara, mas tá indo. Tá dando para entender bem. Tá. Deixa aí só um minuto. Eu vou... Tá, para não perdermos a linha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, tá bom? Que eu falei, de como é essa estrutura, de algumas... vocês podem também... podem pegar, na hora que vocês forem pesquisar isso na internet, tá tudo aí na internet, é facinho, vocês podem ver isso ali, mas eu vou explicar aquilo que eu conheço mais de perto, que vi e tal, que a gente pode partilhar, tá bom? Então, tipo, eu vou partilhar com vocês algumas imagens, tá bom? Pode ser? E aí a gente vai conversando em cima disso, porque são aqueles assuntos que o Rafael colocou ali. Porque é o seguinte, a gente projeta muito com base no que nós temos, no que nós vemos, naquilo que nos inspira, tá bom? Se eu for fazer um projeto de uma faculdade, eu já vou projetar de uma outra forma, trazendo tudo isso que são as legislações, mas de um hibridismo muito diferente. Agora, cada um de vocês vai projetar com aquilo que lhe influencia, com aquilo que ele tem. Então, para tentar influenciar um pouquinho vocês, eu vou fazer uma partilha, né, que é algo um pouco mais pessoal, mas trazendo essa experiência pessoal para vocês. E a partir disso a gente pode discutir, vocês podem perguntar como funciona, e vamos colmatar, então, é mais uma questão de curiosidade, mas que é de conhecimento também. Vamos colmatar essa questão da faculdade, funcionamento da faculdade em outras paragens, tá bom? Acho que, e até como hoje a turma está pequena, isso aí acho que vai cair bem. Acho que se a turma tivesse grande, talvez, não sei se eu faria isso, mas acho que vai dar. Vamos ver, eu vou tentar ver. Vamos ver aqui. Não, peraí. Já foi. Está partilhada a minha tela? Tá sim. Peraí, vou voltar aqui. Olha, eu não selecionei as fotos, então eu vou indo nas fotos que importam, tá bom? Então, vocês foquem nas fotos que vos interessam, tá bom? Deixa eu ver. Por exemplo, vamos falar de campus, ok? Isso aqui, por exemplo... Tá, vou ligar isso aqui. Vamos lá ver. Isso aqui faz parte, é um campus universitário, tá bom?
escola onde eu estudei. Esses são prédios, é uma escola, por exemplo, uma escola dentro do campus universitário, ok? Aqui, essa área que vai aparecendo aqui não dá para ver muito, mas vai aparecer esse prédio todo, está lá atrás das árvores, aqui vai aparecer... Não apareceu. Hoje vai aparecer no outro vídeo. Aqui, vou dar um... É que eu fico olhando e fico, inclusive, emocionado, né? Então, esse tipo de coisas é que eu fico achando que seria importante de vocês, estudantes, sei lá, nem que fosse para fazer visitas, deveriam fazer, porque não dá para explicar muito isso. Conhecer esses lugares, nem que fosse aqui, ir lá para o campus da USP, ver como é que ele é, como é que ele funciona, porque os alunos dessa universidade, eles inclusive vieram para cá, para o Brasil, e desenharam, fizeram um projeto do campus universitário do Rio de Janeiro. Ó, tudo isso aqui. Isso é uma passagem, é uma área, isso aqui é uma área da universidade, porque são vários prédios, isso aqui. Esse aqui é um prédio que é também bem antigo. Essa aqui é uma das universidades mais antigas dos Estados Unidos. Então, deixa eu falar. Eu já tinha falado para vocês sobre isso, como é que era a organização lá da Universidade dos Estados Unidos. Já falei sobre isso? Já falou, já. Falei, né? Qual que é o nome desse, cara, dessa universidade? É Universidade da Pensilvânia. Aqui, você pode ver isso, depois você pode pesquisar ali na internet sobre a universidade. Eu estava falando sobre escolas, né? Essa aqui é uma escola, da Escola da Arquitetura, é aqui. Deixa eu ver se eu... Nossa, eu acho que eu vi essa referência quando eu estava pesquisando sobre faculdade. É uma toda de vidro na frente, não é? Que tem como ver o interior inteiro dela. Sim, você viu ela? Vi, só esqueci o nome, qual que é? Tava entre as que eu vi lá, que eu achei legal. Isso, pesquisa ela, porque, bom, essa universidade, ela faz parte das 8 universidades mais prestigiadas do mundo e mais antigas, ok? Mais prestigiadas, inclusive, dos Estados Unidos. Como eu vos falei, aquele negócio de college e tal, e aquelas universidades mais antigas, que têm tradição, essa universidade, por exemplo, é mais antiga que o próprio Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos serem independentes, essa universidade já existia, entende? Então, ela, a Harvard, a Princeton, a Columbia e várias outras dos Estados Unidos, elas já existiam. E, olha só, e elas têm uma tradição muito grande. Aí, deixa eu ver se tem um vídeo dessa atividade dos... Há uma dinâmica, isso que você está vendo aí, Rafael, é isso que estamos chamando de campus universitário, onde tem uma vida é cheio de um monte de escolas, de infraestrutura. A infraestrutura não posso dizer, são todos alunos, tá? Polícia, você viu um polícia ali, eu explico. Pessoas passando e indo trabalhar. E isso tudo que está vendo, esse prédio aqui é tudo biblioteca, é uma biblioteca, uma das bibliotecas. Só que ele é só biblioteca. Isso aqui. Tá vendo isso aqui? É isso que eles chamam de college. Vai ter mais uma foto lá para baixo. É isso aqui que eles chamam de college. Vai aparecer a foto ali embaixo. Vamos ver se eu acho. Bom, aqui ele tem uma instituição global, que não dá para explicar tanto, que muita coisa... Essa era uma das áreas, por exemplo, o que eu falei que a universidade tem que ter isso? É uma área de pesquisa, né? É uma área onde tem desenvolvimento. Por exemplo, isso aqui era
Era um debate onde nós estávamos com o irmão do George Bush. Esse aqui é o George Bush, que foi o governador lá do Flórida. O nome está aqui, viu? Pegaste o nome? Peguei sim. O nome está aqui. Tá aqui o nome. Deixa eu ver. Tem umas fotos que... aqui. Essa aqui é legal. Bom, por exemplo, aqui tem uma outra biblioteca. Essa aqui é a vista do... ou é ainda, a vista do meu escritório. Daí o Tal College é essa aqui. Dá para ver a arquitetura do lugar. Muito interessante, né? A arquitetura muito, muito, muito interessante. Aqui, ó. O prédio aqui, ó. Olha isso, né? É antiga, tá? Esse prédio também tem uma arquitetura antiga. E tem uns espaços, tudo isso aqui é só na universidade. Ali atrás tem outros prédios que são hospital. Então, como é que é constituída essa universidade? Ali nos Estados Unidos, toda a universidade tem o quê? Tem um campo de futebol, tá? Tem um monte de prédios, tem hospital, só da faculdade, centros de pesquisas, onde fazem toda a pesquisa que você pode imaginar, tanto que o país se desenvolve no negócio da pesquisa, né? Não dá para explicar, meus amigos, é uma maravilha. Então, a universidade, mas eu também estou falando de uma universidade que é uma das melhores, tá, do mundo. Claro, todas as universidades têm mais ou menos esse padrão, tá bom? Tem mais ou menos esse padrão. Foi para lá como? Você prestou alguma prova ou foi algum intercâmbio? Eu prestei prova. Isso inclusive, que você está perguntando, Rafael, seria um bom assunto, um bom tema para a gente ir desenvolvendo aí, ir inspirando vocês a fazer, sabe? Para fazerem esses intercâmbios. Eu fui a partir de uma prova, mas eu poderia começar a vos falar um pouco de como ir. Mas isso você já tinha mestrado? Ou você fez mestrado aqui e depois foi para o doutorado? Isso é o doutorado. Fui para o doutorado lá. O mestrado você fez aqui mesmo? Aqui mesmo. Mas você pode fazer lá também, se quiser. E são coisas que eu podia ajudar vocês a começarem a pensar e planejar. Legal. Por exemplo, uma igreja... Você já dominava o inglês? Oi? Quando você foi para lá, você já dominava o inglês? Olha, o básico, viu? Não dominava para o nível que eu fui, não. Mas talvez para aqui. E quando você chega lá é que você começa a ver que você não sabe nada, né? Eu era muito... Oi? Eu já ouvi falar isso mesmo. Pô, fala que você estuda inglês, acha que sabe, vai pra lá e você acha que não sabe nada. Eu podia um dia vos contar um pouco mais sobre isso e começarmos a criar essas ideias, sabe? Até para vocês inspirar mais ali vocês a começarem a pensar um pouco alto. E eu poderia vos explicar como, por exemplo, eu cheguei aqui, só para vocês terem olha como é que é a vida do campus. Terem essa curiosidade de querer estudar em um ambiente como esse. Olha isso. Todos são colegas, a gente chega aqui quando é verão. Sabe, tá vendo esse prédio aqui? Tá vendo esse prédio? Esse prédio é gigante, não dá para explicar. É gigante. Só esse prédio, isso vai até lá longe. Só esse prédio é uma das bibliotecas. Só biblioteca. Só esse prédio. Acho que o nosso campus entra só nesse prédio não sei quantas vezes. Mas a biblioteca não tem explicação, meu amigo. Não dá para explicar, cara. Tá, o college é isso aqui.
todas, tanto na Harvard quanto ali, tem esses prédios assim, sabe, do Harry Potter, olha a arquitetura bonita. Então, esses alunozinhos aqui, eles estudam aqui. E só aqui tem uma série de cursos enfim. Essa universidade aqui, ela foi fundada por esse cara, que é o Benjamin Franklin. Já ouviram falar, né? Benjamin Franklin é um dos fundadores dos Estados Unidos. E ele que fundou essa universidade. E ela tem uma série de campos. Agora, olha a produção dos alunos de arquitetura. Olha a produção dos alunos de arquitetura. Esses alunos aqui, eles dormiam na faculdade. Eu estou falando isso porque eu também dormia na faculdade. Então, eu via eles produzindo isso aqui o tempo todo, fazendo coisas de conceito, de trabalho, de ir além. Olha, meus amigos, epa, sei lá, olha isso. Esses meninos trabalhavam, olha, conceitos de patrimônio arquitetônico, olha isso, olha esses traços. Tudo isso parece não tem lógica nenhuma, certo? São esses caras que dominam. Isso aqui eram os alunos que estavam lá, que estudavam lá, né? E isso aí é aluno de graduação, né? Aí, ó. Olha isso. Você no doutorado ficava mais em quê? Qual que era a sua área de doutorado? Você no doutorado estudava mais sobre o quê? Não ficava fazendo essas coisas também e tal? Não, eu fui fazer o doutorado em planejamento urbano e regional. Só que eu fui num nível de pesquisador, visitante, então eu era como um professor assistente destes alunos. Era professor assistente desses alunos. Mas é claro que eu não ficava a ensinar esses alunos, porque os caras já estavam muito mais ligados do que eu nisso aí, porque isso é de arquitetura. Então, eu auxiliava mais nas aulas de planejamento e de landscape, que é de arquitetura da paisagem, entendeu? Então, eu podia participar em todos esses cursos da escola de design, porque fazia parte da minha escola, mas era mais na landscape e na urban planning, no planejamento urbano. E aí, nesses meninos, eu não ficava a ensinar eles isso daí, porque não eram muito os meus alunos mesmo. Mas Isso você aqui ganhava para estar lá? Ou não? Desculpa perguntar. Oi? Você ganhava alguma renda para se manter lá? Ou você foi com recursos próprios? Durante um tempo, eu tive uma bolsa mínima, tá? Mas depois eu tive que me virar por mim mesmo. Ó, se você quiser, o Rafael, vocês os dois aí, conhece esse aqui? Conhece ou não? Não conhecem? Não. O rosto é muito familiar. Eu não lembro o nome dele. Não conhece Era o cara da entrevista. Agora que apareceu, mas ele é o... Foi que concorreu com... Esse cara. Né? Então, esse cara, ele foi o vice-presidente dos Estados Unidos, então era o vice-presidente do Obama, certo? Lembra? Vice-presidente dos Estados Unidos. Ele foi meu professor, palestrante. Então, bom, enfim, deixa eu voltar lá nas outras das imagens que eu quero passar, e tudo isso é dentro do campus, né? Vai falar do campus, isso, a vida do próprio campus, né? Tipo de vida que vocês, que é escritor, tudo isso é lá, tudo isso aqui. Como é que é a produção da vida, entende? Tudo isso aqui é a vida do campus. Deixa eu ver, tem um vídeo aqui do negócio. Tem alguma coisa interessante. Vamos lá ver. Ficou quanto tempo lá, professor? 2 anos e pouquinho.
depois que você não tinha mais a bolsa lá, cara, você arrumou um emprego lá mesmo? Na universidade ou em algum lugar lá perto? Ou você tinha o dinheiro para se manter? Peraí. Aqui é a escola de design, tá? Aquela escola que eu falei. Aqui é só uma faculdade de arquitetura, onde todos eles não são de um só curso, são de vários cursos, ok? Daí tem uma conferência que vão apresentando projetos. Aí tipo, todos os alunos vão e escolhem, os professores apresentam os cursos e os alunos vão determinar qual é o curso que querem fazer, entendeu? É como se cada professor estivesse vendendo o seu próprio curso. Tá? Como se cada... eu vou responder aquelas perguntas, fiquem tranquilos. Estou só a fazer aqui uma apresentação máxima e tal, e depois a gente... Aqui é a escola, aqui é a minha escola. Inclusive, ó, a própria universidade tem um museu, que é um dos maiores museus, tem, em termos de universidade, que tem maiores artes daquela região. Isso aqui tem o próprio museu, que é o maior lá da região lá. Ó, tudo isso. Tem museu, tem campo, tem... ó, isso aqui é tudo museu, universidade. Polícia, tem a própria polícia, tem a própria... É uma cidade, tá? Olha as plotters. É isso que eu queria mostrar aqui, ó. Parece as vossas plotters, não? Parece as vossas plotters? Ah? Não. Parece? As plotters que nós temos ali? Bom, enfim. Isso é o que os alunos fazem, inclusive no curso de design. Até isso é feito pelos alunos, esses vestidos. São os alunos que fazem de arquitetura, tá? De design. Isso aqui. Tá vendo isso? Eu vi eles fazendo todos os dias. Eu via eles, ainda dava ideias dos caras. Era isso que eu ficava vendo o tempo todo. Alunos de arquitetura. Depois eles vão trabalhar nas grandes empresas de design e tal, entendeu? Os alunos de design saem daqui, da escola de arquitetura, da escola de design. Né? Aqui era aqui meu escritório, minha bike, a minha vista aqui, minha bike, meu escritório, onde eu trabalhava diariamente, dia e noite, na verdade, dia e noite, era dura a vida aqui, não era fácil, mas era isso, e são alguns projetos, outros projetos e os próprios, as maquetes que eles fazem, isso é de um aluno só, às vezes é de um grupo, de 2, 3 alunos, sabe? Claro que também tem o uso de, olha aquilo que eu estou tentando falar, tem que viajar, tem que sonhar também nem dá para explicar aqui na nossa realidade, enfim, deixa aí, é só para vocês, pelo menos, agora terem a ideia, a representação de projetos, como é, como é que tudo, olha. Enfim. E é isso, escola de negócios. Aqui essa é a maior e a melhor escola de negócios do mundo. Aqui é onde estudou o Trump, né? Trump, Warren Buffett, Elon Musk e esses caras todos do mundo. Essa é a escola de design. Olha a formatura da escola, meu amigo. Olha isso. Vou te mostrar aqui a formatura dos caras. Olha só. Isso aqui é a formatura, né? A coisa da formatura. Nossa, no estádio? É. Yeah. Bom,
Enfim, isso aqui são apresentações da área do urbanismo e tal. Pelo menos o vosso professor está aqui, o único preto, isso já é bom, tá? Então já ajuda um pouco a nossa moral aqui. E é isso. Tem um monte de outras coisas, mas querem ver Harvard? Harvard. What is Harvard? Harvard. Vamos ver se tem alguma coisa de Harvard aqui. Não, acho que é ali. Cambridge. Ok, essa aqui é a Harvard, ok? MIT, aqui é MIT, e aqui é a Harvard, ok? A cidade está toda ligada com a própria universidade. Tudo isso eu não vou ficar abrindo porque demora muito, abrindo a... Mas, ó, esse Frank Gehry, esse prédio, por exemplo, projetado por Frank Gehry, ok? Dá para ver um pouquinho aquela ideia do Gehry que tem de fazer os prédios quebradiços, né? Ó, só você olhando já sabe que é o partido arquitetônico de Frank Gehry, certo? E isso é dentro do campus universitário. Tudo isso aqui chama-se campo universitário, que é a própria cidade universitária ligada com a cidade normal. A cidade tem o próprio ônibus aquela que eu te mostrei também, né? Esse ônibus aqui é da universidade e leva só alunos. Enfim, bom, essa é a escola de arquitetura da Harvard, aqui, tá? Como é que é a disposição, por exemplo, só para vocês verem a disposição das mesas, né? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, são mesas para cada aluno. Eles estavam arrumando esse dia aqui e tal, mas cada mesa é para cada aluno e tal, e cada galeria é uma sala, é uma turma. Aqui, ali é outra turma, ali é outra turma. Isso aqui essa é a escola de arquitetura da Harvard, ok? Diferente daquela da UPenn, ok? Tem os caras e é isso. Essa é a fachada dessa escola. Aqui tem uma outra fachada também bacana que o Ronaldo devia dar uma olhada. Aqui, ó, uma outra fachada. Harvard Graduate School of Design. Todas essas escolas se chamam sempre School of Design, que eu falei, são escolas de design, escola de ciência, escola de engenharia, quando eles falam escola disso, escola daquilo, significa que é faculdade. Todas elas, tanto aquela que eu vos mostrei quanto essas, têm esses edifícios que são teatros, né? São anfiteatros, que parecem igrejas com essa arquitetura. Aquela lá também tem um igual a esse, todas elas, porque são do mesmo padrão, tá? Elas têm que ter essa aqui, o anfiteatro, essa aqui é o da Harvard. Então, as ruas da área e a escola de arquitetura da Harvard é essa, que está ligada com os museus também deles de arte moderna, com as casas onde mora o pessoal, e enfim. Bom, senão eu começo a sentir saudade daqui a pouco, então vamos fazer o seguinte, ó, aquela biblioteca que costuma aparecer nos filmes. O filme está aqui, é isso. Escola. A outra coisa que eles têm é isso aqui, que se chama bookstore. Todas essas universidades têm uma loja enorme. Essa loja, na verdade, não é uma loja, é um shopping. Um shopping enorme, onde só vendem todos os materiais da universidade. Camisetas, livros. É um shopping só da própria universidade. Então, é de onde vem... Vocês estão a entender o que eu estou falando? Estão a entender? Essa infraestrutura toda, isso é infraestrutura para... É infraestrutura para... Entendeu? Porque a universidade já é maior. Não é só para uma faculdade, tá?
A universidade tem que ter esse tipo de infraestrutura, ok? Então, isso é o que vocês têm que ter ali em conta e enfim, tá bom? Alguma pergunta nisso aí, antes de falarmos daquelas perguntas que vocês me fizeram? Eu vou fazer uma pausa aqui na gravação para o vídeo não ficar tão grande e podemos continuar a conversar e falar das dúvidas e tal. E aí, o que vocês acharam? Muito legal,